Fala galera, sejam bem-vindos a esse canal, que bom ter você aqui. E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos continuar com a série Princípio das Dores. Então quero te convidar já a ficar até o final desse vídeo, fica até o final, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve, se inscreve, meu amigo. Sabe por quê? Porque nós estamos rumo aos 500 inscritos. É isso aí. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. É um prazer te ter aqui. E nós vamos hoje falar sobre a volta de Jesus. Bora lá? Bora, nós estamos em Mateus capítulo 24, ok? O vídeo de hoje ainda é sobre Mateus capítulo 24. Semana que vem nós vamos ver sobre Marcos capítulo 13. Mas Mateus capítulo 24, que é onde eu li no vídeo passado, você pode assistir, tá o link aqui na descrição, vai falar sobre alguns acontecimentos que destacam o princípio das dores, ok? Que é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Para ficar bem claro, existe um tempo chamado princípio das dores e existe um tempo chamado grande tribulação. Princípio das dores antecede a grande tribulação. Princípio das dores é o que nós estamos vivendo hoje. Grande tribulação é depois do princípio das dores. Grande tribulação é o que nós iremos experimentar no futuro. E quais são os sinais do princípio das dores? Quais são os sinais que evidenciam que nós estamos vivendo o princípio das dores e não a grande tribulação? O texto que vai falar sobre isso é Mateus capítulo 24, que eu destaco no dia de hoje, Mateus capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 14. Quero junto com você destacar agora, para ficar ainda mais claro, quais são os sinais dentro do princípio das dores. Desse texto de Mateus 24, do 4 ao 14, nós podemos destacar 11 sinais que estão dentro do princípio das dores. Ou seja, 11 acontecimentos que estão ocorrendo no dia de hoje, ao redor do mundo, que mostram para nós que nós estamos no princípio das dores e não na grande tribulação. Então, o primeiro sinal que eu quero destacar aqui é engano. Que Jesus vai repreender os discípulos e falar: cuidado, que ninguém os engane. Segundo sinal, falsos cristos. Terceiro sinal, guerras e rumores de guerras. Em guerras e rumores de guerras, eu coloco junto aqui o mesmo sinal que continua o texto falando: e nação se levantará contra nação e reino contra reino, que faz parte de guerras e rumores de guerras. Fome, terremotos, perseguição e martírio, escândalos, traição, ódio, falsos profetas e o amor de muitos esfriando. Bora lá então? Olha só, para ficar mais fácil para nós, vamos dividir em 4 marcas. Quero dividir aqui com vocês 4 marcas que demonstram que nós estamos no princípio das dores. A gente pega esses 11 agora, ó, coloca tudo num só e joga para dividir em 4. Primeiro, preste atenção, a falta de paz entre as nações. Olha só o que vai dizer 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A realidade do princípio das dores é a falta de paz e segurança entre as nações. Então, essa é a primeira marca do princípio das dores, é que não existe paz entre as nações, é que não existe segurança entre as nações. Porque quando vocês virem, segundo Tessalonicenses, que é o que está nos falando o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, 2, quando vocês virem que estão falando que tem paz e segurança, meu amigo, é repentina destruição. É grande tribulação chegando. Ou seja, não existe paz e segurança até que o Senhor Jesus retorne. Porque quando o Senhor Jesus retornar, ele vai instituir um reino
que vai durar 1000 anos. E esse reino que vai durar 1000 anos, segundo Apocalipse capítulo 20, deixo apenas esse versículo para você ler. Apocalipse capítulo 20 vai nos trazer os 1000 anos de paz. E também vários livros dos profetas. Esses 1000 anos haverá então paz entre as nações. Por quê? Porque Jesus vai então governar as nações. A partir de Israel, ele vai governar todas as nações. Mas enquanto Jesus não volta para governar as nações, não há paz e segurança. Por isso, essa é a primeira marca que nós vamos registrar aqui, é a falta de paz e segurança entre as nações. A segunda marca é a aflição que a natureza está passando. O texto de Mateus capítulo 24 que nós lemos vai falar sobre terremotos, guerras, fome, e essas questões afetam a natureza ao nosso redor. E se você olha para o seu dia a dia, você olha as notícias, você vai ver que a natureza ela está gemendo, ela está sofrendo, ela está esperando a revelação, a volta do Senhor Jesus Cristo, para que então ele restaure a natureza. Por causa do pecado de Adão, a natureza então começa a sofrer dores que antes não sofria, porque não tinha pecado na terra. Olhe para o seu redor. Olhe as nações em guerras destruindo o planeta. Olhe os terremotos acontecendo ao redor do mundo. Olhe as secas. Olhe as enchentes. Olhe os colapsos no clima ao redor do mundo. Tudo isso reflete o princípio das dores, aquilo que estamos vivendo hoje, aquilo que estamos passando hoje até que o Senhor Jesus volte. Terceira marca é o caráter depravado do homem. E aqui nós vemos algo que nós precisamos lutar, que é o pecado. Lutar contra o pecado. O texto bíblico está nos dizendo sobre sinais que são manifestos no caráter dos homens. Falta de amor, ódio, traição, escândalos. Tudo isso são sinais de pessoas que estão vivendo fora do direcionamento da parte de Deus, que não têm se relacionado com o Criador, que não têm experimentado viver o amor do Senhor Jesus. Jesus inicia a repreensão desse sermão já falando, cuidado que ninguém os engane. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus não retornar, existirá a possibilidade de pessoas serem enganadas por falsos profetas, por falsos cristos. Porque a natureza do homem está corrompida, porque o caráter do homem está corrompido pelo pecado. Então Jesus já inicia, olha, o caráter de vocês, ele é tão fraco, ele está tão corrompido pelo pecado, então por isso cuidado para que ninguém os engane. Jesus já vem trazendo, vocês têm a grande chance de serem enganados. Uau, isso significa, cara, que se Jesus está falando, cuidado que ninguém os engane, isso significa que vai ter pessoas que serão enganadas, cara. Que nós não sejamos aqueles que estão dentro da lista do o amor de muitos se esfriará e que serão enganados. E a quarta marca é a marca de uma igreja avivada. É a marca de uma igreja que está vivendo um avivamento, cara, que está vivendo grandes coisas com o Senhor. Agora, nós olhamos para o tempo do fim e olhamos para a grande tribulação, para os últimos dias, para os sinais do fim dos tempos, para o princípio das dores, que é o que nós estamos vivendo hoje, e nós vemos duas coisas caminhando simultaneamente. Perceba que existem dois tempos aqui. Primeiro, princípio de dores e grande tribulação. E os sinais que estão dentro do princípio das dores, eles são muito similares aos sinais da grande tribulação. A diferenciação é que durante a grande tribulação, a justiça de Deus ela é despejada contra os ímpios na terra. Agora, durante o princípio das dores, existem alguns sinais que irão também acontecer durante a grande tribulação. E um exemplo é o sinal de uma igreja avivada. De que por mais que existam pessoas que tenham amor se esfriando, que estão sendo corrompidas por falsos profetas, falsos cristos, que estão traindo, que estão escandalizando também o evangelho, por mais que exista esse nicho de pessoas, existem aqueles que estão vivendo um avivamento, que estão vivendo algo extraordinário com o Senhor Jesus. Por isso que o texto bíblico vai dizer que haverá perseguição e martírio. E é isso que destaca uma igreja que está vivendo avivamento. É perseguição e martírio. Porque o mesmo Senhor que foi perseguido espera que a sua igreja seja perseguida para que então se complete também o caráter verdadeiro que é o caráter de Cristo dentro dos seus filhos. Olha só, quem quiser viver uma vida piedosa será perseguido. E o texto está falando que
O princípio das dores evidencia perseguição e martírio. Ah, mas aqui no Brasil ninguém está morrendo por causa de Jesus. Olha só, nós precisamos abrir a nossa mente às missões. Nós precisamos ter uma visão mais ampla, uma visão mais missionária sobre o mundo, porque ó, o mesmo texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, vai dizer que o evangelho do reino será pregado em todo mundo. Então a nossa visão precisa estar aberta a todo mundo. E quando olhamos para todo mundo, nós vemos pessoas morrendo por causa do Senhor Jesus em várias nações. Na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, pessoas estão morrendo porque se entregaram ao Senhor Jesus. Existe uma igreja que está vivendo avivamento. Existem pessoas que estão vivendo avivamento, porque aquelas que vivem avivamento são aquelas que estão dispostas a se entregar, a serem perseguidas. São aquelas que já entregaram a vida para Jesus, por isso se estarem entregues a uma perseguição é apenas a consequência de uma entrega que já foi feita para Jesus. Então essa é a quarta marca de uma igreja que está dentro, vivendo o princípio de dores, esperando o Senhor Jesus retornar. Nós podemos perceber dentro dessas quatro marcas, que são a falta de paz e segurança entre as nações, a terra estar gemendo, estar em aflição, também o caráter da humanidade estar depravado, o caráter dos homens depravado por causa do pecado, e o quarto, uma igreja vivendo o avivamento. Nós podemos perceber dentro dessas quatro que as duas primeiras são coisas que nós experimentamos, não tem como escapar, que é o quê? Guerras, rumores de guerras, não tem como você escapar, as guerras e os rumores de guerras estão acontecendo. Segundo, são a terra estar sofrendo, então você está na terra, lógico, você está experimentando esse sofrimento da terra, não tem como escapar. Mas agora as outras últimas duas, que é caráter depravado por causa do pecado e viver um avivamento genuíno com o Senhor Jesus, essas coisas você pode, nesse momento, decidir qual lado você vai querer experimentar. Se você quer continuar vivendo uma vida depravada, se você quer continuar vivendo entrega aos pecados, continue. Agora, se você deseja viver um avivamento ao ponto de que você olha para dentro de você e pensa assim, cara, se for necessário, serei perseguido. Se for necessário, passarei por tribulações. Se for necessário, passarei por isso, porque eu quero ver o Senhor Jesus. E aí, qual dessas duas você está vivendo? Caráter depravado ou um avivamento genuíno? É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, cara. Deixe o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal, bora! E é isso aí. Tamo junto. Valeu!